aplicado uma série de regras e regras que não estão na palavra, mas é a interpretação deles acerca das Escrituras. E o que Jesus vai fazer, nesse caso, é quebrar aquilo que nós hoje chamamos de religiosidade. Ele vai quebrar aquilo que para o sistema é o correto. Ele vai fazer algo que vai deixar um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Ele vai fazer algo que para os, trazendo para a nossa época, que para os pastores, que para os diáconos daquele tempo era errado. Jesus, entre aspas, talvez no meio de nós hoje, estaria fazendo algo que escandalizaria a liderança da igreja. Ele chega numa sinagoga no dia de sábado. E nós sabemos que o Shabá, o sábado, para os judeus é sagrado. O próprio Senhor, Deus, estabeleceu o sábado como sendo o dia do me ajuda, dia do descanso. Esse princípio é estabelecido por Deus. Sobre qual plano de fundo? A criação. Você lembra? O nosso Senhor Deus criou todo o mundo e tudo que nele há em quantos dias? Quantos dias? 6. E no 7. Descansou. Para deixar um princípio para nós. Deus se cansa? Deus se cansa? Então não é só quem está cansado que tem que descansar. Porque às vezes a gente só pensa que tem que descansar quando está cansado, né? Quando chegou no limite, quando você fala, se tirar férias, eu vou surtar. É ou não é? Mas um Deus que não se cansa, descansou. Porque o descanso, ele é um princípio. Um princípio este voltado para a contemplação daquilo que já foi feito. O sábado, como assim? Deus criou o mundo em 6 dias. No 7, como se ele parasse apenas para desfrutar de tudo que ele fez no 6. No 7, ele estabelece um princípio de contemplação e descanso. O que é isso? Faça, mas tenha tempo para desfrutar daquilo que você fez. Tenha tempo de olhar para trás e ver tudo o que aconteceu e usufruir daquilo que você está plantando. Tenha tempo para si, tenha tempo para se divertir. Era esse o princípio que Deus estabeleceu para o mundo. Então vocês vão trabalhar os outros 6 dias, mas o 7º, vocês têm que descansar. Eu vou descansar sem ficar fazendo nada? Não. O sábado, ele tinha uma função específica. Que, a grosso modo, era o momento que o povo de Deus parava tudo e se voltava para o Senhor. É como se eles falassem, olha, hoje eu não vou acordar cedo para trabalhar, hoje não dá para arrumar o quintal, hoje eu preciso orar. Eu preciso orar de um jeito que eu não consigo orar os outros 6 dias. Eu preciso buscar a presença hoje, um modo especial, de que eu não busquei nos outros 6 dias. Eu preciso fazer algo diferente hoje, porque hoje é sábado. Em linhas gerais, esse era o princípio do sábado. Só que os judeus começaram a criar tantas regras, que no próprio dia de sábado, eles olhavam para tudo, menos o Senhor do céu. Eles faziam tantas e tantas coisas essas que nem eram necessárias, mas a única que deveria ser feita no sábado, eles não faziam. Só que Jesus, ele quer quebrar essa religiosidade, mostrar que eles estão interpretando a lei do jeito errado. Ele entra numa sinagoga, era uma espécie de igreja naquele tempo. Havia ali um alto nível de pessoas instruídas acerca da lei, pastores, líderes, pessoas que estudaram teologia. Só que havia também na sinagoga um homem com a mão direita. E a mão direita dele estava ressecada. Não é ressecado de passar creminho e melhorar. Era ressecado, de ressecar mesmo. Depois pesquisa na internet para você ter ideia. Já viu a mão de quem está definhando? Ou a mão de quem... Melhor, a mão de um corpo, está muito tempo morto, começa a aparecer os ossos, fica aquele trem morto mesmo. Basicamente era isso. Jesus sabe que aquele homem está ali. E ele fala assim, olha, fica esperando.
Vem para o meio. Fala comigo assim, Jesus. Fala comigo, Jesus. Jesus Pediu para que o homem se posicionasse. Aonde? Pergunta para o seu vizinho, aonde? Agora responde para ele, no meio. Te pergunto, quem está no meio está sendo visto por todo mundo ou não está? Está ou não está? Qual é o nome do quê? Beleza, acertado comigo hoje. Quem está no meio está sendo visto por todo mundo. Sabe qual é o nome disso? Exposição. Talvez a última coisa de quem tem a mão ressecada aqui se expor. Talvez a última coisa que alguém ferido quer ter exposição. E quando ele está exposto no meio, Jesus olha para os escribas e fariseus, e faz uma pergunta: é lícito? É correto fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Outras versões vão dizer: é lícito? É correto curar no sábado? Ele faz essa pergunta para os escribas e fariseus, ou seja, a nata teológica. Sabe o que eles respondem? Sabe o quê? Isso. Não. Eles ficam em silêncio. E eu observo Jesus. Desde quando ele entrou na sinagoga. Por quê? Porque eles sabiam que tinha um homem da mão ressequida lá. Só que eles queriam ver se Jesus ia curar ele ou não. Pode sentar, vou explicar. Veja o que a religiosidade faz. A liderança sabia que tinha alguém com a mão ressecada lá dentro. Eles sabiam que tinha alguém com a mão morta lá dentro. Mas não faziam nada. Isso quando não tentam esconder o problema. O que é a mão ressecada? Lembra que eu disse de ter um olhar humano sobre a palavra? Hoje, quem trabalha aqui muito usa as mãos, deixa eu ver. Você depende das tuas mãos para trabalhar. Pouca gente, né? Você trabalha só com o pé. Beleza. Agora eu quero que levante a mão para mim. Só que conseguiria trabalhar com apenas uma mão sem problema nenhum. Deixa eu ver. Conseguiria. Quem mais conseguiria trabalhar sem uma mão, sem problema nenhum? Outro irmão ali, com problema ou com isso? Seu nome? É? Uds também conseguiria. Quem mais? O irmão ali atrás. Então, 3 pessoas. De todos que trabalham, quantas pessoas tem hoje? Não? A média dá 50 pessoas. 75. Então, de 75 pessoas, 3 apenas trabalhariam sem uma das mãos de um modo tranquilo. O restante já passa apertado. Talvez ninguém consiga trabalhar. Eu te pergunto, se hoje a gente tem essa dificuldade, imagina aquele homem há anos atrás. Lembra de jogar um olhar mais humano? É fácil entender que aquele homem, pela limitação que ele tinha, pela mão ressecada que ele tinha, certamente, se ele não trabalhava, ele tinha grandes restrições no trabalho dele. Então era o tipo de pessoa que não podia sonhar alto demais, não podia projetar alto demais, não podia olhar algo bom para o futuro, porque ele tinha uma restrição no presente que o impactava de mudar por aquilo que ele queria. O texto não fala, mas nós podemos imaginar também a respeito da vida sentimental daquele homem. Ora, se um homem não consegue trabalhar ou tem atividades laborais reduzidas, como este conseguiria pagar um dote ou então assumir uma família? Se ele assim tivesse uma família, com certeza no início ele passou muita dificuldade. Ou talvez por causa da mão ressecada, nem família ele poderia constituir. Não porque era incapaz, mas porque não conseguia, com o trabalho de suas mãos, manter seu próprio lar. Se o homem não tem família, ele não tem descendência. Se ele não tem descendência, a geração dele morre triste. Quando Eva sai do Éden, o Senhor libera uma palavra sobre ela. Fala que o ventre dela contém sementes.
são sementes? O que são sementes? O ventre de uma mulher? Neném. Mas o que é o neném? É a continuação de uma família. O que é o neném? A continuação de uma geração. O que é o neném? Herança. O que é o neném? Legado. Então, quando ela sai do Éden, o Senhor está falando: olha, tem um legado dentro de você. Tem uma semente poderosa aí dentro. Não perca essa semente. Se aquele homem, por causa da mão ressecada, não poderia ter uma família, ele estava perdendo a chance de ver a continuação da sua semente, de ver a continuação da sua descendência. O que eu quero dizer, em suma, é que o problema na mão direita daquele homem impactava diretamente todas as áreas da vida dele. O problema que ele tinha em um membro atrapalhava todo o resto. O problema que ele tinha em apenas uma das mãos o atrapalhava de se desenvolver em todo o resto da sua vida. Fato é que talvez eu e você não temos a mão ressecada hoje, mas eu te pergunto: qual área da sua vida está ressecada? Qual é a área da sua vida que não há vida mais? Qual é a área da sua vida que está seca? Porque é essa mesma área que está te impedindo de prosperar em todas as áreas. Nós estamos numa conferência de avivamento. Você aviva aqui, já está. Não se traz vida para aquilo que já está. Se traz a vida para aquilo que já está. O Senhor falou isso comigo a semana praticamente inteira. Gustavo, eu curo o homem da mão ressecada. Eu curo o homem da mão ressecada. Eu curo o homem da mão ressecada. Gustavo, o homem da mão ressecada. Mas para curar o homem da mão ressecada, ele vai pedir uma coisa. O quê? Fica de pé e se posiciona no meio. O que ele está dizendo é: para de esconder que está morto. Para de esconder o problema que está te ferindo a mãos. Para de esconder o que está te matando, mulher, todo esse tempo. Para de esconder essa depressão por trás de um sorriso bicho. Homem, para de esconder esse problema que você tem com as bebidas, que você não conseguiu tratar ainda. Para de esconder que você ainda não conseguiu superar esse divórcio. Para de esconder que o seu relacionamento em casa ainda não está bom do jeito que deveria estar. Para de esconder que você está conversando com aquele seu parente há muito tempo e quando chega no almoço de família ele quer cumprimentar, quer dar sorrisinho, mas sabe que não conversa com o outro há muitos anos. Para de esconder a mão ressecada. E quando Jesus coloca o homem no meio, não é uma mensagem só para o homem, é mensagem também para os escribas e fariseus que eles estavam. Dizendo: parem de tentar esconder o problema que tem na igreja de vocês. Porque eles sabiam que o homem estava lá, mas não faziam nada. Deixa eu te falar, eu e você conhecemos gente que está nessa igreja, que às vezes cultua do teu lado. A gente sabe que a mão dessa pessoa está ressecada e a gente não faz. Sabe que o irmão está enfrentando um problema de casamento? Você sabe disso? Mas não faz nada. Não move um palmo para ajudar o casamento. Procura saber sobre a desculpa de que vai orar sobre, mas não ora nada. Tudo que você quer saber é a respeito de como está a vida deles. Sabe por quê? Porque você é um fofoqueiro, uma fofoqueira dentro dessa casa. E ainda conta para outra pessoa, falando: vamos orar para o fulano, por quê? Porque está passando isso, isso, isso. E nenhum dos dois, nenhuma das duas ora. São como eles, sabem da mão mirrada de alguém, da mão ressecada de alguém, mas prefere esconder do que fazer alguma coisa.
Tem alguém do teu lado que você já conhece. Sabe que essa pessoa não está rindo como ria antes. Sabe que ela não está interagindo como ela interagia antes. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém se desvia da noite para o dia, ninguém morre da noite para o dia. A pessoa dá sinais disso antes. Mas a pessoa está do nosso lado. A gente vê que não está rindo do mesmo jeito, vê que não está agindo da mesma forma, mas ignora. E às vezes ela fala assim, não é frescura, não é depressão, não. Eu falta de vergonha na cara dele, da irmã, do irmão. Ou se for novo, é falta de cor. Quando Jesus traz a exposição ao homem da mão ressecada, ele está dizendo, eu não escondo os problemas das minhas ovelhas. Eu não escondo os problemas daqueles que necessitam de uma resolução. E ele olha para os escribas e fariseus e faz uma pergunta muito simples. Pode curar no sábado? Porque no sábado não se pode trabalhar. Não se pode fazer nada. Então, se Jesus quebrasse essa lei, os judeus já teriam algum tipo de fomento, argumento, para levar a morte dele. Então, é por isso que os escribas e fariseus não respondem. Porque, na verdade, eles não querem forjar provas contra si mesmos. Isso é o quê? Isso é a omissão de alguém que não tem responsabilidade de arcar com os próprios atos. Isso é a omissão de alguém que não tem caráter o suficiente para assumir a barra. Isso é a atitude de alguém que não tem peito o suficiente para dizer, fui eu. Eu vi acontecendo e não falei nada. Não, quem começou essa conversa aqui na minha igreja fui eu. Porque eu comentei assim, mas talvez não foi entendido melhor. Foi eu. O que eles estão demonstrando é o caráter de alguém que não é firme o bastante para assumir uma posição. É omisso. Conhece crente omisso? Na hora da reunião, às vezes não quer ficar malado. Mas sabe que é com ele a questão. Que quando talvez, para isso aqui acontecer, a Bruna falou, gente, precisa de ajuda disso, disso, aquilo. Aí está lá o crente omisso, um grupo ouvindo tudo, lendo tudo e não se dispõe a fazer nada. Nem sei. No começo disso, foi? Beleza? Omissão. Sabe o que é bonito disso? Entre aspas. É que os omissos são os bonitão que estão na frente. Conduzindo seu Deus ensinando. Quem são os omissos? Os que se arrumam no domingo para vir para a igreja. Quem são os omissos? Eu e você. Pessoas que não têm peito para tomar uma decisão e assumir a decisão que tomou. Jesus pergunta, é lícito curar no sábado ou não? Ninguém responde. Aí ele fala para o menino assim, que estava em pé no meio. Estende a mão. Ele estendeu. E a Bíblia vai dizer, ela ficou restituída. Glória a Deus. Ela ficou curada. Aleluia. Como era a outra. Em outra versão da narrativa, Jesus ainda critica ele dizendo, vocês são hipócritas. Aí diz, hipócrita, gente? Por quê? Porque se o boi de vocês cair no curral, vocês não vão buscar ele, não. Ou se o boi, qualquer outro animal que vocês tiverem, cair e se ferir, vocês vão deixar o animal morrer? Porque sábado, ou vão pegar e vão cuidar dele? Ah não, eu vou pegar e vou cuidar. Então não pode cuidar no sábado, mas pode cuidar de um boi no sábado. Que religiosidade é essa? De que é quando é algo do seu interesse, pode, mas quando não é, não pode. Que religiosidade é essa? De que ir para o futebol quarta-noite dá, mas ir fazer uma visita quarta-noite não dá. Que religiosidade é essa?
que em dia de clássico não dá para ir no culto, porque é dia de jogo. É a religiosidade que nos favorece. É a religiosidade da aparência. É a religiosidade que o Senhor Jesus quer quebrar no meu e no seu coração. A religiosidade que nos implica em parecer alguma coisa ao invés de fato ser alguma coisa. A religiosidade que nos cobre com uma roupa de crentes, com um comportamento dito de crentes. Ah, mas eu posto um versículo nas minhas redes sociais. Beleza, mas que fotos você fica vendo nas suas redes sociais? Não, mas eu posto um vídeo que eu estou na igreja. Beleza. Mas quando você vai para aquela festa, para aquele baile, para aquele bar, só porque você não postou, não quer dizer que você não teve lá. Entendeu o que é religiosidade? É querer parecer aquilo que você não. É querer parecer avivado, quando na verdade você não está avivado. É querer parecer fiel, quando na verdade você já deixou de ser fiel há muito tempo. Quer ver algo que a religiosidade nos tomou? Algo muito simples, que muita gente queria fazer. Dízimo. Você entra na igreja, talvez uma das primeiras coisas que você aprende é que você tem que ser dizimista e ofertante. Pessoal, eu aprendi isso, gente? Não? Eu aprendi. A gente aprende a mesma coisa, né? Você dá um mês de igreja, você vai voltar na conta, pessoal. Não, dizimou, já ofertou? Para te gastar. É ou não é? É ou não é, gente? É. Pesado, sabe? Ah, vai ficar melhor, não. A gente aprende isso. Agora, diz que a oferta está errada. Vou fazer a minha pergunta que você fez. É lícito dizimar e ofertar? É ou não é? A gente tem que dar uma isso para errar. É, gente. É correto dizimar e ofertar. Sabe agora como é que a gente coloca a religiosidade? Não sou contra dízimo e oferta, pelo contrário. Praticante dízimo e oferta. Como é que a gente coloca a religiosidade? A gente dizima e oferta. Sabe que a gente não dizima e oferta entendendo por que eu estou dizimando e ofertando? Mas você fala, não, só porque entregar 10%, eu entregar 10%. Nós nunca entendemos, talvez, o motivo pelo qual o dízimo é. Só que a gente está muito interessado naquele versículo que as pessoas falam. E fazer prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir os céus e derramar chuva e dar colheita sem medida. Colher 100 por 1. Já citaram isso? Já não, gente? Já. Está na Bíblia. Agora é errado crer na Bíblia? É? Só que essa é errado. Aí nós vamos orar para você aqui e a gente continuar. A gente faz a coisa certa, pela motivação errada. Porque a gente dizima não com um coração grato, entendendo de que 100% é de Deus e Ele nos permitiu viver com 90%. A gente dizima entendendo assim, eu estou dando 10% daquilo que é meu para Deus. O que é seu nessa terra? O que é meu nessa terra? Absolutamente nada, mas a gente trata como se fosse. Porque em casa, quando vai brigar, a gente fala o quê? O dinheiro é meu, eu gasto o dinheiro que eu? Acabou de falar que o dinheiro é seu, está falando isso em casa. Vestimos de uma religiosidade. E aí, se a gente vai lá para fora e não prospera no trabalho, vai lá para fora e não prospera na faculdade, o que a gente fala? É uma das primeiras coisas. Mas eu sou dizimista. Mas eu sou ofertante. Pastor, eu não estou entendendo. Porque, olha, na campanha eu entreguei lá 200, 300 reais e a porta não se abriu na minha vida. Cadê aquele versículo? Fazer prova de mim, diz o Senhor. E tem gente que é ainda mais ousada. Vai para o joelho e faz prova. Ó, Senhor, estou dizimando, estou ofertando. E a tua palavra diz para fazer prova de ti. É ou não é? Eu já olhei assim, gente. Estou pregando para mim também. Só que a gente é tão religioso que a gente entrega 10%, mas lá fora nós não honramos o Senhor. Nós ofertamos e dizimamos, mas no nosso trabalho nós assumimos uma outra postura completamente diferente.
Aqui no nosso dinheiro Deus recebe honra, mas lá fora Ele não recebe. Aí no nosso trabalho a gente xinga como se não houvesse amanhã. A gente caça briga por qualquer coisa. A gente arruma confusão por qualquer coisa. Só que você não está afim de trabalhar, você começa a mossegar. Ah, quero ir embora daquele preso, não vou fazer pirraça para me mandar embora. Ora! Nós esquecemos o versículo que diz: trabalhar não como para os homens, mas como se fosse para... Esquecemos. Aí nós honramos o Senhor aqui com a nossa religiosidade, porque todo mundo está vendo a gente entregar o dízimo. A secretária está controlando quem entregou, quem não entregou no mês. Mas lá fora, cadê o nosso Deus? Aí nós não prosperamos e falamos: olha, se eu estou cumprindo com o script de entregar o dízimo e ofertar, por que eu não estou prosperando? Religiosidade. Porque nada adianta honrar aqui no altar dessa igreja se eu e você não honramos no altar da nossa vida. Porque talvez a oferta que você entregou aqui, o Espírito Santo já tinha te manifestado e colocado no teu coração para entregar para uma pessoa na rua. Mas não posso ofertar, tem que dar no altar. Há ofertas e ofertas. Mas a nossa religiosidade nos impede de enxergar isso, não é? Impede de enxergar, tirar aquela roupa bonita que você comprou para você e dar para a irmã, também é uma oferta. Falou, o vestido é até bonito, mas vai ficar mais bonito que a irmã. Pegar aquele sapato, você fala: cara, sonhava com esse sapato, com esse tênis, com esse sneaker. Você olha para o teu amigo lá, o Espírito Santo fala: vai lá, entrega. Não, mas eu vou parcelar de 10 vezes o negócio. O Espírito Santo fala: entrega. Não, mas eu te amo. Aí a gente ora repreendendo o diabo, aí o Espírito Santo está me repreendendo. Para dar entrega. Isso também é oferta, mas a nossa religiosidade nos impede de enxergar isso. Está entendendo? Ficou claro agora? Vocês estão muito caladinhos. Quando eu vim aqui, vocês eram mais agitados. Hã? Boa? Acompanhando. Mas é isso que Jesus critica no sistema. As aparências. O que ele está criticando não é a lei de Deus. Pelo contrário, ele está cumprindo a lei de Deus. Só que ele está cumprindo e mostrando que as outras pessoas estavam cumprindo do jeito errado. Ele cura o homem. E aí os líderes começam a puxar: como é que eu sou transformado com Jesus? Você não sabe, e cura errado, não é? Pois é, mas eu acabei de salvar meu boi e caiu lá. Ele falou que se eu não posso salvar o boi, eu não posso comer o sábado. Então, assim, olha o que causou. Uma crise no sistema deles. Sobre o que era certo e errado, sobre aquilo que eles acreditavam ser certo e errado. Mas agora eu quero falar sobre o homem. E eu começo a encerrar. Louvor, se pudesse posicionar aqui comigo. É um bom louvor, gente? Esperando? Meu Deus! Fica aí baixinho, mas vai me acompanhando. Jesus sabia da necessidade dele. Mas para que o homem fosse curado, primeiro, ele teria que se expor. E aqui que eu acho bonito. Qual é o nome da irmã? Elenice. Elenice, sabe o que eu acho interessante do homem? É que mesmo estando com a mão ressecada, ele ainda estava a assinar. Em outras palavras, mesmo estando com a mão ressecada, ele ainda estava na I. Mesmo com a mão ressecada, ele ainda estava na conferência. Mesmo com a mão ressecada, ele ainda estava indo na célula. Mesmo com a mão ressecada, ele ainda buscava. Mesmo estando com a mão ressecada, ele ainda estava lá. Aquele homem com a mão ressecada ensina muita coisa para mim e para você. E só porque a minha e a sua mão não estão no modo como nós queremos, não significa que nós devemos deixar de estar na igreja. Aquele homem está ensinando para mim e para você uma coisa. Ainda que a sua mão esteja seca, continue na casa.
Amém. Continue na casa. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente passa por um desafio. Pode vir baixinho, pode vir. A gente passa por um desafio. A gente passa, Vinícius, por uma situação que nos abala emocionalmente. Todo mundo passa por isso, não é? A gente passa por situações as quais a gente não escolheu passar. A gente perde pessoas que a gente ama. A gente às vezes briga em casa por um motivo desse. Acontece. Às vezes a gente não passa naquela prova que a gente tanto queria passar. Às vezes você não consegue comprar aquele carro que você tanto queria comprar. Às vezes não foi naquele mês que o consórcio saiu, você está tão esperando aquela moto, esperando aquele carro, mas ainda não saiu. A mão ainda está ressecada. O sonho ainda não se realizou. Aquela área da tua vida ainda não foi curada. E todo mundo tem uma área ressecada. Quer que eu conte a minha? Eu vou contar. A minha mão ressecada se chamava paternidade. Desde pequeno, eu sempre sonhei isso. Não precisa levantar. Sempre sonhei. Meu pai era meu super-herói. Meu pai era didático, meu pai... Nossa, eu tinha uma visão do meu pai assim, que eu falava, meu Deus do céu. Sabe, eu tinha jogar no braço dele e voar longe. Cara, meu pai. Esse era o meu ideal. Então, se perguntasse assim, Gustavo, você quer ser igual a quem? Eu falo o quê? Quer ser igual ao meu? Pai. Só que aconteceu tanta coisa na casa. Meu pai nunca foi casado com a minha mãe. Se separaram, entre aspas, né? Quebraram o relacionamento quando eu era muito novo. Aí fica naquela discussão, mas tem que ter um menino, mas não quero aquela coisa toda. Então, aquele ideal que eu tinha a respeito de pai começou a se transformar, porque ele não se concretizava nunca. Então eu comecei a achar que eu era um peso. Porque, nossa, meu pai eu sou o quê? Eu sou a pensão no final do mês. Pô, meu pai eu sou o quê? Eu sou a visita de 15 dias. Então perceba, aquilo que para mim era o ideal, não aconteceu. E aí aconteceu mais e mais problemas, acabou quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, meu pai simplesmente sumiu. Assim, não quero mais contar. Essa foi a decisão. Eu tinha 10, 11 anos. Sabia nem a hora que estava com fome. E quem que é mais velho, você vai me entender. A época dos 10, 11, 12 anos é a hora que a gente não precisa do nosso pai, não é? É a época que a gente vai fazer borrada na vida. É a época que a gente está descobrindo as coisas, é ou não é? E a época que eu vi todo mundo com o pai, menos eu. Ah, o pessoal tá, tipo, vamos lá para aquela festa e tal, meu pai vai me levar e tal. Eu. Beleza. Aí você chegava segunda-feira no colégio, o pessoal começava a falar, pô, sai que meu pai, joguei bola, fiz isso e aquilo, e eu. Ó, legal. Eu tinha tanta ferida com o pai. E se eu visse um pai com um filho no meio da rua, brincando divertido, eu começava a chorar. E eu não tinha isso comigo. Era a minha mão ressecada. Eu não tive carinho no meu pai que eu queria. Eu queria que meu pai batesse na escola e falasse assim, cara, deixa eu ver as notas, Gustavo. E aí a gente começa, olha o que eu disse, a mão ressecada afeta todo o resto. Meu pai, ele trabalha com contabilidade. Então eu pensei, poxa, para meu pai ter orgulho de mim, eu tenho que ser bom em matemática. Aí chegou um tempo, eu lembro disso, que era o terceiro mês de aula mais ou menos, eu já tinha estudado e feito todas as atividades do ano inteiro de matemática. Então quando o professor chegava na sala de aula e falava, ah, faz isso, eu já tinha feito. Mas por quê? Porque eu queria que meu pai, na reunião de pais, fosse, conversasse com o professor de matemática, tivesse orgulho de... Aí não aconteceu assim, aí eu comecei a... Principalmente matemática financeira, agora não quer saber de dinheiro, não quer saber de finanças, porque meu pai lidava com isso. E se minha expectativa não se concretizou, eu começo a reprimir. Aí eu comecei a falar, eu não quero nem saber de dinheiro, não quero saber de matemática, não quero saber de nada. E
também é o nosso pai. E isso, assim, psicologicamente falando, é o pai que dá direção, gente. É o pai que dá direção. Porque minha mãe é um amor de pessoa. Só que lutou muito. Minha mãe trabalhava 3 turnos para sustentar eu e minhas irmãs. Então ela não podia estar com a gente o tempo todo. Porque a gente saía do colégio de manhã, ela saía para ir trabalhar, também professora. E à tarde tinha outro para dar aula e à noite ia dar aula de novo. Então quando ela chegava, às vezes a gente já estava dormindo. E aí, por ser professor e às vezes trabalhar 2, 3 escolas aqui, quem é professor vai entender, a minha festa, às vezes festa calda, festa junina ou festa da família, coincidia com a festa da escola que ela trabalhava. Então não ia nem meu pai, não ia nem minha. Entendeu? Olha como é que uma coisa impactava nas outras. E talvez minha mãe se sentia culpada pelo pai, por meu pai não poder ir. Era uma mão ressecada, mas que afetou tudo. Afetou minha vida profissional, afetou minha vida sentimental, afetou tudo. Por quê? Porque eu comecei a ser totalmente inseguro. Eu não tinha um pai, uma figura masculina que me afirmasse, que desafiasse. Comecei a ser inseguro e ansioso. Então talvez se chegasse até dentro da igreja e falasse, não, Gustavo, abre o culto lá rapidão. Irmãos, eu travava. Porque na minha cabeça eu tinha que planejar tudo. Eu tinha que ter tudo na minha mão, cara. Tinha que ter tudo na minha mão. Porque eu era inseguro aqui dentro. Aí se eu fosse fazer uma prova, eu ficava meio desesperado. Falei, meu Deus, se eu não tirar nota tal nessa prova, como é que eu vou fazer? Era uma mão ressecada, mas impactava todo o resto. Todo o resto. E aí, como na visão que eu tinha dele, eu era só mais um custo, uma pressão, eu comecei a entender que eu era um custo para todo mundo. Aí na igreja eu não pedia as coisas para Deus porque eu achava que eu era um peso para Deus. Aí eu não queria pedir nada para minha mãe, porque, poxa, minha mãe já trabalha 3 turnos para conseguir manter a casa. Eu vou pedir mais o quê? Eu não posso pedir nada. Eu tenho que dar um jeito de me virar, trabalhar e ser independente. E eu falava assim, não vejo a hora de ser independente, pastor Júlio. Muita gente fala isso, né? Não vejo a hora de ser independente. Cuidado com quem fala isso. Porque às vezes ela está carregando uma série de feridas emocionais. De não querer depender de ninguém, de ser peso para ninguém. E aí, como eu não queria ser peso, eu também não conversava, eu não confiava em ninguém. Então eu tinha muitas dificuldades de ter amigos. Eu era uma pessoa muito sozinha. Porque eu não conseguia me abrir para ter uma amizade, para trocar uma ideia, para fazer alguma coisa, para ir na casa de um amigo. Por quê? Porque eu não conseguia me abrir para o meu pai, não me abrir para ninguém. Sabe qual é o problema de quem não se abre? Uma hora essa pessoa explode. Uma hora essa pessoa não aguenta mais. Ela desmorona. E cada um desmorona para um lado. Tem uns que vai para a droga, tem uns que vai para a masturbação, tem outros que vão no vício. Cada um estoura de um jeito. Tem gente que estoura nas compras, quer comprar tudo que vê, quer comprar compulsivamente. Tem gente que se estoura na comida, quer comer compulsivamente. Cada um tem sua válvula de escape. Mas chegou um momento que o Senhor falou assim, Gustavo, eu preciso começar a curar essa mão ressecada assim. E para curar ele fez isso. E você é o primeiro. Você está com a mão ressecada, você está com essa ferida de pai, está com essa ferida da sua família, você ainda está aqui na minha casa. Você está escondidinho ali, mas eu já estou te vendo. Você está com essa ferida aí, você está escondidinho, mas eu estou te vendo. E ele falou assim, Gustavo, começa a falar sobre isso, vamos expor, querido. Mas não é expor para qualquer pessoa. Aí o Senhor começou a colocar pessoas certas no meu caminho, para começar a curar essa ferida que eu tinha de paternidade. Ele colocou eu comecei a conversar, me abrir, com um cara que me discipulou. E até hoje é meu amigo. Vai ser nosso padrinho de casamento. E ele começou a me mostrar, gente, abri parênteses, ele era meu professor, era crente, e aí no horário do intervalo eu ia conversar com ele. Ele conversava, me dava dica, me pastoreava. Eu lembro que a primeira vez que eu ia pregar, eu não tinha um terno para pregar, eu não tinha dinheiro para comprar um terno. No outro dia ele chegou na escola e disse, Gustavo, aqui não terno para você pregar.
esse relacionamento com Ele, eu comecei a entender, opa, para Deus eu não sou um peso, Deus é minha provisão, então eu posso pedir. Porque como que eu vou pregar na Assembleia, eu vou pregar do jeito que eu estou, eu não tenho roupa para pregar. E aí tinha que ficar muito difícil. Irmão, nossa, cada dia eu tinha um estilo diferente, Deus. Porque eu sou ousado, o que me dava, roupa que dava. Então ali um time, esse aqui não está servindo em tom. Ali outro, não, esse aqui não serviu tom. Aí eu andava com a camisa de um estilo, a calça de outro estilo, dentro de outro estilo. Eu treinei Frankenstein. Aí ele viajou para os Estados Unidos, chegou, trouxe roupa para ele, chegando nos Estados Unidos, eu olhei e falei, Deus, o que está precisando, né? Aí eu fiquei do leite dar o relógio, a gente dá a calça, tal. Aí você não dá a calça, o que está precisando? Entendendo? Estou dizendo? Aí Deus começou a curar minha mão em seguida. Mas primeiro eu tive que aparecer, eu tive que sair do anonimato. Só que depois ele falou assim, estende a mão. Pegar a Vinícius de novo. Tá Jesus e o homem. Aí Jesus fala assim, agora que você expôs que você está mal, estende a mão. Ele está dizendo o seguinte, traz o que tiver para mais perto de mim. Para de ficar na vida só para você. Para de deixar a dor só para você. Para de falar que você resolve sozinho, que você aguenta sozinho. Estende a mão. Porque quando você estender a mão, o problema está mais perto de mim do que de você. Porque se você estende a mão, eu posso fazer isso aqui, Posso pegar, né? Glória a Deus. Ele fala, estende a mão. E quando ele estende a mão, a Bíblia vai dizer que a mão dele fica restituída. Pode sentar. O que é restituição? Era o Senhor devolvendo para a mão aquilo que ela deveria ter, mas ainda não. O que é restituição? É ter o que ela deveria ter, mas ainda não tinha. É entregar o que ela deveria ter. E foi o que Jesus fez na minha vida. Quando eu estendi a mão, eu falei, Senhor, está contigo o problema. Senhor, eu não quero mais segurar essa ausência do meu pai. Está me doendo. Eu não consigo ter confiança. Gente, eu tremia para fazer uma apresentação, para falar qualquer coisa. Eu tinha medo, eu não tinha confiança em mim. Era eu. Aí Deus começou a me curar e começava a me dar visão de eu andando e ele andando junto comigo. Eu falava, Gustavo, eu estou com você aqui, vambora. E aí quando eu estendi a mão, eu falei, Senhor, está contigo. Ele falou assim, beleza, então agora eu vou começar a te restituir. Vou te restituir a confiança que você não tinha. Vou te restituir os relacionamentos que você deveria ter, os amigos que você deveria ter, mas não teve. Vou começar a te restituir a alegria. Vou começar a restituir na sua vida financeira. Vou restituir na sua área profissional. E vou começar a restituição. Mas primeiro você precisa me entregar a sua dor. Primeiro você precisa me entregar aquilo que está morto para eu avivar. Porque enquanto a sua mão estiver com você, ela vai continuar morta. Mas se você apresentar para mim a sua mão morta, Deus vai restituir. Eu, assim como você, orava. Do tipo, Senhor, eu estou fazendo tudo, mas a mão continua ressecada. Fica de pé no teu lugar. Eu orava falando assim, Senhor, tu preste atenção, continua olhando para mim. Eu falo assim, Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu já falei com fulano, eu já falei com o meu canto, eu já fiz tudo. Alguém já chegou nesse momento de falar, eu já tentei de tudo no melhor? É como a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela lutava com uma doença e que ela já havia feito de tudo o que podia, mas não melhorava. Aí o Senhor me levou nesse texto. Ele falou assim, Gustavo, o homem foi curado no sábado. O sábado é dia do quê? Sabe o que ele está dizendo? A mesma mensagem que ele disse para mim. Ele disse, Gustavo,
O restante da sua cura não está naquilo que você está fazendo, mas está em descansar em mim. Porque enquanto você descansa em mim, eu faço o que você não pode fazer. Enquanto você descansa em mim, eu vou até onde você não consegue. Enquanto você descansa em mim, eu curo feridas que ainda estão aí. Porque elas não serão curadas pelo que você está fazendo. Elas serão curadas por aquilo que eu já fiz na cruz por você. Aleluia. O Senhor me disse que vai curar pessoas nessa noite. Feche os olhos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não há avivamento com pessoas feridas. Não há avivamento com a igreja sangrando. Não há avivamento enquanto uma liderança estiver sangrando, gemendo com dores. O Senhor está dizendo no momento que aquela mulher estava apresentando. E o Senhor disse nitidamente no meu coração: antes de eu ligar a minha igreja, eu vou curar. Eu preciso curar essa igreja, o Senhor me disse. Aleluia. O Senhor vai derramar a cura nessa noite. Eu quero fazer um convite muito especial nesse momento. Quem sabe você está aí dizendo: Gustavo, eu sou um homem da dor ressequido. Eu sou alguém que entrou por aquela porta e tem uma área da minha vida que está certa que não vai para frente. Tem uma dor na minha história, na minha vida, que está me impedindo de viver o extraordinário de Deus em todas as outras áreas. Se você é essa pessoa que decidiu que hoje você vai estender a mão e falar: Jesus, cura minha filha. Jesus, cura minha mão ressecada. Jesus, cura minha rejeição. Jesus, cura minha depressão. Jesus, cura minha ansiedade. Jesus, cura meu medo. Jesus, cura aquele dia que eu fui estuprado pelo meu pai, ou fui abusado pelo meu irmão. Jesus, cura aquela discussão com a judicial que me feriu. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia do descanso. O dia que você não vai fazer nada, porque alguém já fez tudo por você. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você antes de entregar o microfone. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha até aqui à frente, como aquele homem veio. Eu quero orar por você. Eu quero olhar no teu olho. Eu quero tocar em você. Eu quero te dar um abraço, se você me permitir. Me diga mais, se você vier, eu vou ir te chamar. Vem mais, vem mais, vem mais. Pega aqui, pessoal, você. Puxa pra cá. Esse aqui, desde velho estou.